Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, pretendo hoje abordar o crescimento assustador da violência no país. Mas antes, há um outro tema candente nesta segunda-feira, que diz respeito à espionagem da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, a diplomatas estrangeiros no Brasil. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a um relatório produzido pela ABIN que mostra que o governo brasileiro monitorou diplomatas de 3 países em embaixadas e nas suas residências. O documento traz detalhes sobre 10 operações secretas em andamento entre 2003 e 2004 e mostra que até países dos quais o Brasil procurou se aproximar nos últimos anos, como a Rússia, o Irã, viraram alvos da ABIN. Segundo o relatório elaborado pelo Departamento de Operações de Inteligência da ABIN, diplomatas russos, iranianos e iraquianos envolvidos com negociações de equipamentos militares foram fotografados e seguidos em suas viagens. As revelações colocam em xeque a reação da presidente Dilma à espionagem. A presidente discursou na ONU e cancelou uma visita aos Estados Unidos. Foi uma reação da presidência do Brasil em relação à suposta espionagem realizada pelos Estados Unidos. Como se vê, a mão que afaga é a mesma que apedreja. O governo brasileiro mobilizou sua agência de inteligência para espionar outros países, diplomatas creditados junto ao Brasil. Ora, senhor presidente, a espionagem do Brasil e a dos Estados Unidos pode ser diferente na sofisticação, mas a essência é a mesma, a motivação também, a mesma motivação. Se o Brasil tivesse o mesmo aparato técnico que tem os Estados Unidos, não estaria também investigando países com os quais mantém relações diplomáticas e possui interesse geopolítico? É evidente que o aparato é totalmente diferente. O orçamento do Brasil é de 500 milhões de reais, é infinitamente menor do que o dos Estados Unidos, que tem para o setor de inteligência 55 bilhões de dólares. Portanto, o nosso orçamento é infinitamente inferior. Mas certamente se o nosso governo tivesse as mesmas possibilidades norte-americanas, provavelmente estaria sendo acusado também o nosso governo de espionagem em relação a tantos outros países. Em síntese, a presidente Dilma fez verdadeiro estardalhaço sobre as atividades da NSA, que foi revelada pelo Edward Snowden. Mas a postura do Brasil não é diferente, já que agora se revela também ações de espionagem através da ABIN. Creio que a postura da presidente Dilma não tenha sido adequada, portanto, já que o nosso país não tem autoridade nesta hora para fazer acusações tão fortes como fez, se adota a mesma posição em relação a outros países. O que é preciso destacar, senhor presidente e senhores senadores, é que nós temos que adotar uma postura em relação
a outros países que guardem uma relação com a coerência. O nosso governo acusou os Estados Unidos de espionar a Petrobras, mas não adiou o leilão de Libra. À época, a insinuação é de que a Petrobras estava sendo espionagem em função do anúncio do leilão que se efetuaria. Foi contraditório, portanto, o nosso governo. Acusa de espionagem com objetivos escusos outro país, mas não suspende o leilão. Portanto, não acreditava tanto assim no êxito daquela espionagem. E nós temos agora esse outro episódio. Mas, senhor presidente, esta é uma questão que nos traz à tribuna para o registro, mas o objetivo de hoje é fazer abordagem sobre a criminalidade crescente que assusta o povo brasileiro. A violência cresceu assustadoramente e os dados da criminalidade estão sendo enviados pelas secretarias de segurança das 27 unidades da Federação para o Anuário Estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que no ano passado os homicídios cresceram 7,6% em relação a 2011. O total de assassinatos é o maior da série histórica desde 2008. 50.108 casos no Brasil em 2012, incluindo homicídios dolosos, que foram 47.136, assaltos seguidos de morte, 1.810, e lesão corporal seguida de morte, 1.162. O país registrou taxa de 25,8 homicídios por 100 mil habitantes. Os dados completos do anuário, uma encomenda da Secretaria Nacional de Segurança Pública, devem ser anunciados amanhã. O jornal Estado de São Paulo é que obteve com exclusividade esses números dos crimes da situação do sistema carcerário. Conforme revelado pelo jornal, os estados do Norte e Nordeste seguem liderando o ranking de homicídios no Brasil. Alagoas, com 61,8 casos por 100 mil habitantes, apesar de estar no primeiro lugar no ranking, registrou redução de 14%. O Pará subiu para a segunda colocação com 44 por 100 mil, seguido por Ceará, 42,5, Bahia 40,7 e Sergipe 40 por 100 mil. O padrão de homicídios no Brasil é muito alto, assim como os outros crimes. Isso mostra como não conseguimos enfrentar o problema da criminalidade urbana. Mostra a necessidade urgente de reformas nas polícias para melhorar as investigações e o policiamento ostensivo. É um assunto que precisa ser enfrentado com coragem, ou o Brasil não vai conseguir reverter esse quadro, segundo o sociólogo Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados ainda revelam que as lacunas no sistema de segurança nacional, no entanto, ficam evidentes ao se comparar a situação brasileira com a de outros países do mundo. Ao mesmo tempo em que encarcera demais, não parece conseguir diminuir as taxas de criminalidade. Segundo os dados do anuário, o Brasil tem atualmente 515.482 presos, o que o coloca em quarto lugar no ranking daqueles com maior população prisional do mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 2.239.751, e da China, com 1.640.000 presos, e da Rússia, com 681.600 presos. Senhor presidente, eu peço atenção para os seguintes dados. O Brasil ocupa o 7º lugar entre os países mais violentos.
há mais de 50 mil mortes por homicídios. São 2 vezes mais do que a média de baixas em um ano de guerra entre a Rússia e a Chechênia. Portanto, no Brasil matam mais do que em países em guerra. Os registros de crimes contra o patrimônio também são alarmantes. Em 2012 foram 566.793 casos de roubo, em que os ladrões levaram carros, atacaram bancos, cargas de caminhões, pedestres e casas. Em todo o território nacional, considerando só as ocorrências registradas nas delegacias, foram 1.574 casos de roubo por dia. Sabemos que muitas pessoas não registram nas delegacias assaltos e furtos. Esses números não refletem a realidade. A insegurança está amplificada e disseminada por todo o território nacional e exige medidas do governo de maior eficácia e competência. Muito obrigado, senhor presidente.